Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Primeira Igreja Batista de Itapiruna. E tenho esse canal aqui no YouTube para trazer para vocês, amigos e irmãos em Cristo, mensagens da Palavra de Deus. Nossa mensagem hoje tem como título A Receita do Bem e está baseada na passagem de Mateus capítulo 12, versículos 33 a 37, que diz assim: Uma árvore é identificada por seus frutos. Se a árvore é boa, os frutos serão bons. Se a árvore é ruim, os frutos serão ruins. Raça de víboras, como poderiam homens maus como vocês dizer o que é bom e correto? Pois a boca fala do que o coração está cheio. A pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom, e a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau. Eu lhes digo, no dia do juízo vocês prestarão contas de essa palavra inútil que falarem. Por suas palavras vocês serão absolvidos, e por elas serão condenados. Essas pessoas a quem Jesus estava se referindo e que chegou a chamar de raça de víboras eram os mestres da lei e os fariseus. E Jesus contou esta pequena parábola aqui sobre onde fez três comparações, não é? A árvore, coração e tesouro, para responder a uma crítica que esses adversários lhe estavam fazendo. Ele tinha curado uma pessoa que estava doente, tinha feito um milagre, e eles então disseram que ele fazia milagres pelo poder de Satanás. Então Jesus disse que infelizmente, eles não podiam dizer nada de bom a respeito dele, Jesus, porque eles tinham um coração mau. Ele diz: como poderiam homens maus como vocês dizer o que é bom e correto? E então ele usa essas três comparações. Compara uma árvore boa com uma árvore ruim. Ele compara um coração mau com um coração bom e um tesouro bom com um tesouro mau. Não é? Essas três comparações, elas nos dão aquilo que poderíamos chamar, como eu fiz no título da mensagem, a receita do bem. São três ingredientes. O primeiro ingrediente é que para produzir bons frutos, temos que plantar a árvore certa. Eu moro aqui em Itapiruna e frequento todos os sábados uma feira que é basicamente uma feira de produtores rurais. E então eu tenho a oportunidade de comprar lá legumes, frutas, verduras que vêm direto da roça. E conversando com um deles a respeito das laranjas muito boas que eles vendem, eu perguntei qual é o segredo. Ele disse: o segredo é ter uma árvore boa e tratar bem dela. Então, para produzir bons frutos, temos que plantar a árvore certa. Se você quer colher uma boa laranja, você tem que procurar uma muda de boa qualidade e cultivá-la da maneira correta. Engraçado, interessante é que nós temos uma palavra dessa na Bíblia, no livro de Oséias, do profeta Oséias, capítulo 10, nós temos uma palavra assim. Deus falando por meio do profeta, e podemos dizer também Jesus por meio do profeta, disse ao povo: plantem boas sementes de justiça
e terão uma colheita de amor. Plantem boas sementes de justiça e terão uma colheita de amor. Se você quer ter uma colheita de amor, plante boas sementes de justiça. Mas, diz ele em seguida, mas vocês não fizeram isso. Vocês cultivaram a maldade e juntaram uma farta colheita de pecados. O apóstolo Paulo diz em uma das suas cartas, tudo que o homem semear, isso também colherá. Se você planta uma semente ruim, você vai colher um fruto ruim. Você precisa cultivar boas sementes de justiça. Precisa plantar a árvore certa, a árvore boa, que produz bons frutos. O segundo ingrediente desta receita é que para ter boas obras e boas palavras, quer dizer, para que falemos aquilo que é correto e bom, para que nosso modo de falar, o nosso modo de agir seja correto, nós temos que ter um coração transformado, um coração mudado. Infelizmente, o coração humano, dominado pelo poder do pecado, é um coração mau. É o que Jesus diz aqui. Né? Ele diz assim, uma pessoa, aliás, a boca fala do que o coração está cheio. Uma pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom. A pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, ele fala sobre isso no capítulo 3. Ele diz que, se referindo àquelas pessoas que estão sob o poder do pecado, ele diz que sua conversa é repulsiva, como o odor de um túmulo aberto. Sua língua é cheia de mentiras, veneno de serpentes goteja de seus lábios. Sua boca é cheia de maldição e amargura. E Jesus também falou sobre isso. Uma certa ocasião, ele também foi criticado pelos seus adversários e a crítica era a seguinte, que os discípulos dele, e ele também, né, comiam sem lavar as mãos. Só que lavar as mãos para esses escribas e fariseus e mestres da lei era um rito. Era preciso ter um depósito de água como se fosse um tambor de água e mergulhar os braços naquele tambor de água 7 vezes e deixar que a água escorresse, levantar os braços e deixar que a água escorresse pelos cotovelos. Isso que era lavar as mãos para eles. Se a pessoa não fizesse isso, não estaria limpa para comer qualquer alimento. Mas os discípulos não faziam isso. Então Jesus responde para eles, vocês estão enganados, porque o que contamina o homem não é o que vem de fora. Tudo que comem passa pelo estômago e vai para o esgoto, mas as palavras vêm do coração. E é isso que os contamina. Pois do coração vêm maus pensamentos, homicídio, adultério, imoralidade sexual, roubo, mentiras e calúnias. São essas coisas que os contaminam. Comer sem lavar as mãos não os contaminará. Então, quem está sob o poder do pecado, aquele cujo coração é mau, só pode produzir coisas ruins. Mas a palavra de Deus diz que Deus pode purificar o nosso coração. Essa é uma promessa que nós temos lá na profecia de Ezequiel, capítulo 36, 26, que diz que eu vou
limpar o seu coração, eu vou purificar o seu coração, eu vou dar a vocês um coração novo, um espírito novo, vou tirar o coração de pedra que tem em vocês, vou dar um coração de carne, eu vou pôr o meu espírito dentro de vocês, para que vocês então possam obedecer às minhas leis e os meus mandamentos. Então, um coração purificado, um coração transformado, um coração mudado, a pessoa é uma nova criatura. E o apóstolo Paulo diz na carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios 5,17, que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, foi criado de novo. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. E Jesus disse para um mestre da lei importante, um dos maiores, chamado Nicodemos, se você não nascer de novo, você não vai ser uma outra pessoa. Você precisa ser mudado no seu coração. Então, para ter bons resultados na vida, para ter uma vida correta, para ter boas obras e boas palavras, é preciso ter um coração transformado. O terceiro ingrediente dessa receita é que para ter valores certos, temos que investir no que permanece eternamente. Jesus diz assim: se você tiver um bom tesouro, você vai tirar daí boas coisas. Se você tiver um mau tesouro, você vai tirar daí coisas ruins. Vamos ler de novo o que Jesus disse. Ele diz assim: uma pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom, e a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau. No famoso Sermão do Monte, Jesus fala sobre isso, quando ele diz assim: não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem os destroem, e onde ladrões arrombam casas e os furtam. Ajuntem seus tesouros no céu, onde as traças e ferrugem não destroem, e onde ladrões não roubam nem furtam. Onde o seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. Ele estava falando da diferença dos tesouros deste mundo. Ele fala aqui, por exemplo, de dinheiro, de vestidos e de outras coisas que os ladrões podem roubar, que as traças podem destruir, né? E podem ser perdidos de alguma outra maneira. E em seguida, nessa passagem, Jesus está dizendo que os nossos valores precisam estar em outras coisas. E aqui podemos dizer assim que Jesus faz algumas perguntas. Não é? Onde está o seu tesouro? Qual é a sua visão da vida? Quem é o seu Senhor? Quem é que sustenta você? E no final da passagem, no famoso versículo 33, ele diz: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. No capítulo 13 desse mesmo Evangelho de Mateus, Jesus contou duas parábolas que têm referência a isso. Ele diz assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido que um homem descobriu num campo. Em seu entusiasmo, ele o escondeu novamente, vendeu tudo que tinha e com o dinheiro da venda comprou aquele campo. Era uma coisa muito comum naquela época, as pessoas andarem pelos campos procurando tesouros escondidos, enterrados. Então, ele fala que esse personagem descobriu um tesouro enterrado e guardou o segredo, foi lá, angariou tudo que ele possuía para comprar aquele campo. Que certamente a pessoa que vendeu não sabia que ali tinha um tesouro, porque Jesus diz: o reino dos céus é como um tesouro escondido. Numa outra pequena parábola, ele diz assim: o reino dos céus também é como um negociante que procurava pérolas da melhor qualidade. Quando descobriu uma pérola de grande valor,
vendeu tudo que tinha e com o dinheiro da venda comprou a tal pérola. Então, para você ter valores certos, você tem que investir no que permanece eternamente. Seu tesouro precisa estar escondido no céu, em Deus. A sua pérola pode ser a pérola de grande valor, que é o reino dos céus. Busque, em primeiro lugar, o reino de Deus e busque a sua justiça. O reino de Deus é o governo de Deus na sua vida. Deixe que Deus se assente no trono do seu coração e seja o Senhor da sua vida. E busque a justiça de Deus. A justiça de Deus é cumprir os grandes mandamentos da palavra de Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Então, esses são os valores que devem dominar a sua vida. Esses valores que permanecem eternamente e que vão sair desse mundo com você para o céu. Os outros você vai deixar aqui. Então, segundo essa receita do bem, para ser uma pessoa do bem, você precisa fazer aquilo que Oséias disse lá, aliás, que Deus disse através de Oséias. Plantem boa semente de justiça e terão uma colheita de amor. Precisa também fazer aquilo, receber aquilo que é a promessa de Deus feita pelo profeta Ezequiel. Eu vou purificar, vou limpar o seu coração. Eu vou tirar o coração de pedra, eu vou colocar um coração novo, um espírito novo. Eu vou pôr o meu espírito dentro de vocês, para vocês me obedecerem as minhas leis e os meus mandamentos. E você precisa também colocar o seu coração num tesouro no céu, porque se o seu coração estiver num tesouro terreno, então o seu coração vai se firmar e vai confiar em coisas perecíveis que vão ficar aqui para sempre. Mas coloque o seu tesouro no céu, onde Deus está e onde Ele vai receber você para sempre. Amém?